Bonito. Hamas, gostaria de lembrar que o verdadeiro terrorismo, aquele terrorismo que deve ser combatido, é o terrorismo israelense. O Estado de Israel, através de sua pretensa legitimidade como uma entidade estatal, utiliza de meios muito mais agressivos e muito mais destrutivos do que nosso grupo. Nós somos um grupo de resistência islâmica. Ali. Portanto, gostaríamos de clamar a todos para que tivessem suas discussões. Gostaria de pedir a todos que tivessem suas discussões, que zelassem pelos interesses do povo palestino, que também é um povo islâmico. Muito foi dito neste comitê sobre terrorismo, e pouco foi feito. Chegou ao meu conhecimento que algumas das delegações aqui tentaram imputar ao partido do Hamas ligações com movimentos terroristas. Essas denúncias são falsas. Allah! Nós estamos lutando em nome de Allah. Vocês, como representantes das nações islâmicas deste mundo, por favor, gostaria que se atentassem para o papel que tem no diálogo com o Ocidente em proteção ao povo palestino. Obrigado. Aqui nessa conferência é para que os senhores possam fazer perguntas a ele sobre os temas ligados à... não, gente, eu vou ter que continuar filmando, isso é muito engraçado. Ele fala que ele responderá cinco perguntas. Eu gostaria que os senhores, se quisessem fazer perguntas, por favor, aqui os seus pais. O delegado da República Brasileira, o senhor representante do Hamas disse que o Hamas é um partido político. Eu gostaria de saber se ele reconhece as alas terroristas radicalistas no Hamas ou se isso realmente não existe para o partido político do Hamas. Senhor delegado, por favor. Obrigado pela pergunta. Allah é o único que poderá ser revelado para mim. Por favor, peço que se atenham aos desejos de Allah e nos reproduzam em formas de políticas consistentes de combate ao terrorismo israelense. Senhor delegado da Nações Unidas. Sabe-se que a ONU declara que Hamas é um grupo que tem como religioso, separatista e declara-o como terrorista. Eu gostaria de saber a opinião do senhor com relação a esse posicionamento da ONU. A senhora blasfema o nome de Allah. A senhora tenta imputar uma... A senhora tenta imputar falsamente a um movimento legítimo de resistência. De acordo com os preceitos da Carta da ONU, no seu artigo 38, estão registrados os princípios da autodeterminação dos povos, a partir dos quais o Hamas tenta lutar pela defesa do povo palestino e seu movimento pela autodeterminação. A declaração da senhora é uma calúnia ao Hamas e ele interpreta isso como uma agressão ao povo islâmico como um todo.
Eu gostaria de saber se, uma vez que o Hamas for combatido com o terrorismo, haverá alguma chance do povo palestino sobreviver contra esse terrorismo israelense? Obrigado. Ali, lá. Absolutamente. Mas gostaria de frisar que a resistência islâmica é fundamental no processo de defesa. É uma defesa legítima, uma defesa respaldada, como mencionamos anteriormente, no princípio de autodeterminação dos povos. Tudo que for dito em contrário se dará em detrimento da segurança e bem-estar do povo palestino. Foi dito que no Alcorão está escrito que todos os povos devem ser subjugados, mas um pouco depois está escrito que Só que o privilégio pessoal não estou escutando. pega a força. O privilégio não estou conseguindo escutar, mas lá fora e ele dentro falando baixo. Foi escrito no Alcorão que todos os povos devem subjugar a Allah. Porém, um pouco depois está escrito que a força e a violência não são justificadas. Ou seja, o Hamas não é um grupo iluminado do mundo. Olha, essa é uma declaração que envolve acusações graves. Como já declaramos anteriormente, o Hamas luta pelo Islã, luta pelo povo palestino. Dessa forma, o senhor respeita uma condição de praticante da religião islâmica, mas está por todas as palavras de Allah. Allah, em o Alcorão diz. Allah disse. Allah disse que todos os povos devem se unir sobre a religião do Islã. E aqueles que combatem, em contrário, a expansão islâmica devem ser combatidos. Na medida em que empregam meios para deter os objetivos dos povos islâmicos, eles serão combatidos e reprimidos da maneira como é devido. Vejam, senhores, o emprego da força não partiu do Islã. O Islã simplesmente age. A tudo aquilo que é no nome de Allah. Obrigado. Mais uma pergunta, senhores? Bem, nós temos no Alcorão questões como nós devemos sim nos unir para poder, os povos islâmicos devem sim se unir. Porém, Allah coloca que populações não combatentes como crianças, mulheres e idosos não devem ser atingidos e sim preservados. E os seus ataques, infelizmente, estão oprimindo esses povos e destruindo-os. O que o senhor diz sobre isso? Em primeiro lugar, gostaria de lembrar que, como mencionado anteriormente, as ações do Hamas são baseadas no senso de proporcionalidade. À medida que somos atacados nesses meios, nos vemos obrigados a reagir da mesma forma. Assim, a cada ataque israelense dirigido ao povo palestino, que, repito, não tem condições de se defender por si só, conta tão somente com a proteção provida pelo Alcorão e pela proteção de Allah. Se vê obrigado a empregar de meios e métodos que são condenáveis, segundo a religião islâmica.